Vasco e Cruzeiro jogarão no Maracanã. A gente vai trazer essas informações aqui porque o jogo do próximo dia 12 está sendo mudado para o Maracanã. A gente vai trazer as informações. Vamos falar também sobre Allan Kardec. O pai do Allan Kardec falou aí sobre aquela questão dele ter pedido 1 milhão ao Vasco, enfim, sobre o desejo do filho voltar ao Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso e também sobre a volta ao trabalho do Vasco para enfrentar a equipe do Náutico na próxima terça-feira. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário vascaíno. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente traz todas as informações. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E pra você que tá chegando pela primeira vez, tá conhecendo o Comentário agora, o YouTube te recomendou, um amigo enviou nosso vídeo pra vocês, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout, comentarista desse canal. Aqui você tem análise, informação, opinião, resenha, é tudo aqui no nosso Comentário vascaíno. Então, gostou do nosso canal? Dá uma moral, se inscreve, porque você pode nos ajudar a chegar à nossa meta. A meta é chegar até dezembro com 10 mil inscritos. Posso contar com você? Então vamos para os assuntos do vídeo a partir de agora, porque Vasco e Cruzeiro, o Vasco agora há pouco confirmou a intenção, sim, de mudar o jogo para o Maracanã. Isso será confirmado nas próximas horas, quando a CBF irá publicar toda a situação na sua tabela, né? Ela deve sair por meio de uma nota aí para publicar a mudança do jogo Vasco e Cruzeiro, que acontecerá no dia 12 de junho, dia dos namorados, aconteceria em São Januário. Esse jogo vai acontecer no Maracanã com carga máxima aí entre em torno de 75 mil, 78 mil, enfim. A gente vai ter o Maracanã lotado de vascaínos. O que foi que fez a diretoria do Vasco tomar essa decisão? As reclamações, né? Algumas pessoas reclamaram de acesso ao São Januário no último jogo contra o Grêmio, reclamaram também de algumas questões de furto também, dificuldade para entrar, muito aperto, muita gente ficou sem ingresso, muita gente não conseguiu entrar na hora do jogo, e o Vasco entende que poderá abranger mais os sócios, torcedores, né, já que o Vasco já passa dos 50 mil de sócios, e também ter um jogo de um grande apelo, já que Vasco e Cruzeiro tem duas grandes torcidas. Então por isso o Vasco vai mudar o jogo para o Maracanã. Então, você que ia para Vasco e Cruzeiro já sabe, Vasco e Cruzeiro será no Maracanã. Devemos ter aí 76 mil pessoas assistindo esse jogo pela Série B. Mas antes do jogo contra o Cruzeiro, o Vasco enfrenta o Náutico. E a gente já sabe que o Vasco não vai ter Quinteiro e não vai ter Palácios. Aí o Quinteiro é titular absoluto, vem fazendo parte de um sistema muito sólido defensivo. Vai fazer falta e a gente vai ter o primeiro teste de Danilo Boza, que deve estrear no Vasco após mais de 2 meses sem jogar. O Zé Ricardo já começa a treinar essa equipe nesse sábado, já começa a fazer a montagem, a preparação, porque o jogo lá nos Aflitos é na próxima terça-feira. A gente trouxe as informações hoje pela manhã, vocês viram que o Flávio Rodrigues de Souza, um árbitro polêmico, né, de alguns jogos polêmicos do Vasco, estará no apito, e esse jogo muito provavelmente será nos Aflitos. Por que, Léo, muito provavelmente? Porque o que está acontecendo é o seguinte, todo mundo sabe das chuvas que estão acontecendo no Pernambuco, o estádio dos Aflitos foi afetado também, o Náutico inclusive teve que treinar no CT do Esporte, porque teve alguns problemas lá por causa da questão da chuva. Eles voltariam a treinar hoje no Aflitos, mas teve novamente uma chuva, e isso pode inviabilizar que esse jogo aconteça nos Aflitos. Pode ser que esse jogo seja mudado para a Arena Pernambuco. Então por isso a gente está falando aí, talvez, ou pode ser por causa disso. Por causa das questões das chuvas, se tiver chovendo muito, esse jogo provavelmente deve ir para a Arena Pernambuco por causa de toda essa situação envolvendo aí as chuvas lá no Recife. E o time do Náutico vem em busca da sua segunda vitória dentro de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, vem numa pendenga danada aí, não consegue ganhar dentro de casa. O antigo Caldeirão vem fazendo um efeito inverso, né? O time só ganhou um jogo, que foi contra o Operário dentro de casa, e essa é a situação aí do Náutico. Vamos falar de jogadores que podem voltar ao Vasco da Gama, porque, olha, em meio à situação de Allan Kardec, o Vasco recebeu algumas visitas essa semana. Hoje o Vasco recebeu o Allan novamente no seu CT, inclusive ganhou a camisa. No jogo desta quinta-feira, Thales Magno esteve presente, inclusive também ganhou a camisa. Paulinho esteve presente na semana passada. E hoje,
um jogador que vem sendo bastante especulado no Vasco da Gama. Teve aí mais um capítulo da sua novela e Vasco e Allan Kardec. O jornalista Fábio Torres procurou aí o pai do Allan Kardec para saber toda a situação envolvendo o filho do jogador, se ele pode chegar ao Vasco, se não pode, e ele foi bem enfático. Primeiro, ele negou aquela primeira informação que tinha saído aí, que o jogador tinha pedido 1 milhão, né, para assinar com o Vasco da Gama. O pai do jogador disse que isso não existe, que isso nunca houve e que o Allan Kardec não pediu 1 milhão para o Vasco da Gama. Isso não existiu. O pai do jogador também falou que o jogador quer ficar no Rio de Janeiro, sim, é uma intenção dele, e falou o seguinte: todos que já passaram por essa casa, no caso São Januário, Vasco da Gama, tenho sim o desejo de voltar a São Januário, de voltar ao Vasco da Gama. E que se houver alguma situação, que o Allan Kardec estará aberto para ouvir e para voltar ao Vasco da Gama. O que é que acontece? Isso dependerá muito da 777 Partners, porque a partir do momento da segunda janela de transferências, eles já estarão no comando do futebol do Vasco da Gama. Então vai depender muito deles. Tá se rolando um zum aí, que o jogador não entra naquilo que a 77 pede e tal, mas a 77 eu já soube em alguns momentos, já tive essa informação, que se o jogador for um jogador de qualidade, aí a questão para dar um salto de qualidade na equipe, esse jogador pode ser contratado sim. E aí pode entrar a situação do Allan Kardec ser contratado pelo Vasco. Mas, obviamente, que a 77 vai pesar as medidas nisso aí. Se tiver um jogador de 27 com o mesmo nível de um jogador de 30, obviamente que eles vão trazer o jogador de 27, o jogador de 25, o jogador de 22 e assim sucessivamente. Então, esse vai ser mais ou menos aí a situação da 777 Partners. Então, o Allan Kardec já deixou bem claro que ele volta ao Vasco sim, é só uma negociação, que isso não será muita coisa. O pai do Allan Kardec também fala sobre isso aí, falou para o Fábio Torres. E agora a gente vai esperar para ver, né? Eu acho que o Allan Kardec é um jogador que hoje ele tem uma melhor situação técnica do que o que a gente tem por aí. É um jogador respeitado, é um jogador que passou por outros locais, um jogador que evoluiu muito daquele Allan Kardec que saiu do Vasco. Mas, obviamente, se a gente tiver uma opção mais nova, uma opção que possa jogar mais, que possa até dar uma renda lá na frente, possa ser vendido, obviamente que essa opção tem que ser priorizada. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos e a gente vai estar aqui acompanhando para trazer as informações para vocês. Então é isso. Agradeço muito a você que chegou até esse momento do vídeo, manda aquele abraço, saudações vascaínas. Eu quero sua opinião, o que é que você achou? Vasco tem que jogar mesmo em São Januário? Eu acho que São Januário tem sido bom para o Vasco. Naquele jogo contra o Grêmio a torcida empurrou. Ou o Vasco tem que jogar mesmo no Maracanã contra o Grêmio ou contra o Cruzeiro, que isso vai ser confirmado nos próximos dias e a gente vai trazer aqui para vocês. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!